Olá, sejam todos bem-vindos a mais um momento do Contraturno Digital. Eu sou o professor Aniel Santos, professor de matemática aqui do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que temos para a nossa aula. Aula de número 76. Título: Qual a área da minha casa? Objeto de conhecimento: equivalências de áreas de figuras planas. Cálculo de áreas de figuras que podem ser decompostas por outras, cujas áreas podem ser facilmente determinadas como triângulos e quadriláteros. Beleza? Pegue seu caderno, pegue sua caneta e vamos para a aula. Muito bem, então vamos começar falando, sobre o cálculo de áreas de figuras, que podem ser decompostas tanto em quadriláteros quanto em triângulos, beleza? Para exemplificar, eu trouxe aqui duas plantas, uma planta humanizada, que é uma planta de uma casa, que mostra aqui, ó, um quarto, banheiro, tem um outro quarto, tem um quarto que é suíte. Esse tipo de casa, de planta, aqui ao meu lado, ela é chamada de planta humanizada, que é como vai ser a casa. Ao meu outro lado, aqui do meu lado direito, eu tenho uma planta baixa. Observe que aqui, ó, tudo que acontece na minha planta humanizada também está descrito aqui na minha planta baixa. E observe que toda a área ela está dividida em retângulos, quadrado, beleza? Então, é sobre isso que nós vamos trabalhar agora. Muito bem, vamos entender o conceito de área. Área é uma medida que descreve a quantidade de superfície ocupada por uma figura plana ou um objeto tridimensional. É uma medida bidimensional, pois representa uma extensão em duas direções, comprimento e largura. Beleza? Então, toda vez que eu penso em área, vamos observar aqui a nossa malha, vai ser essa região que vai estar na região amarela aí, ó. Então, ela vai ser determinada por o comprimento e pela largura, beleza? Como é possível observar, eu posso determinar essa região em amarelo a partir do cálculo da área de triângulos, de retângulos e de quadrado, beleza? E qual é a unidade de medida de área? A unidade de medida de área depende do sistema utilizado, pois, por exemplo, o sistema métrico, a área pode ser expressa em metro quadrado, porque os lados vão estar em metros, beleza? Pode também estar em centímetro quadrado, porque a área, os lados vão estar em centímetros. Pode ser também em quilômetros, porque os lados vão estar em quilômetro, então a área vai ser quilômetro quadrado, beleza? Agora vamos recordar, como se calcula algumas áreas. Vamos começar falando da área do retângulo. Primeiro vamos entender o que é o retângulo, Ele tem essa característica. Primeiro, os lados opostos, eles são do mesmo tamanho, eles são iguais. E os lados adjacentes, eles vão ter tamanho diferente. É só você observar aí no seu televisor. O seu televisor, os lados opostos, eles têm tamanhos iguais e os lados, que estão lado a lado, eles vão ter tamanho diferente. Uma outra coisa muito importante nos retângulos são os ângulos. Sempre quando um encontro de dois lados vai formar um ângulo de 90 graus, beleza? Então, botei um ângulo reto, por isso que ele vai ter esse nome de retângulo. E para calcular a área do retângulo, eu vou pegar o comprimento e vou multiplicar pela largura. Então, aqui no nosso exemplo, o A é o comprimento e o B é a largura. Vamos aqui, ó, eu tenho um retângulo que mede 12 centímetros de comprimento e 5 de largura. Então, para calcular a área, eu vou multiplicar o comprimento pela largura. 12 vezes 5 é igual a 60. Mas eu não posso esquecer que quando eu multiplico a área, quando eu quero encontrar a área, eu vou multiplicar as unidades. Então, eu vou multiplicar centímetro por centímetros, que vai ser centímetro ao quadrado. Logo, a área desse retângulo é 60 centímetros ao quadrado.
Uma outra figura também muito importante de se entender é o quadrado, e às vezes gera muita confusão com o retângulo. Porém, o quadrado ele tem uma característica diferente do retângulo. Qual? Todos os lados são iguais, então o quadrado possui 4 lados congruentes, ou seja, iguais. O que significa que todos os lados têm o mesmo tamanho de comprimento, beleza? Uma outra coisa importante também, que é bem próximo do que acontece com os retângulos, são os ângulos, né? O quadrado ele possui todos os 4 ângulos, né, do quadrado são ângulos retos, ou seja, medem 90 graus. Isso implica dizer que os lados adjacentes formam ângulos retos, ou seja, vão formar um ângulo ali de 90 graus. Tudo bem? E para calcular a área do quadrado, o que é que eu faço, professor? A ideia é a mesma do retângulo, vai ser o lado vezes o lado. Lembra lá da potência? Lado vezes lado, ou seja, um número vezes ele mesmo, é ele ao quadrado. Então, lado vezes lado vai ser, nesse caso, a nossa figura está representando o lado pela letra A, então a área vai ser A ao quadrado. Tudo bem? Observe comigo aqui no exemplo, né? Nós temos aqui uma figura que é um quadrado de lado de 2 centímetros, beleza? Então, como que eu calculo a área desse quadrado? Vai ser o lado ao quadrado, tudo bem? Então, quanto que mede o lado? 2 centímetros. Então, 2 centímetros ao quadrado vai ser igual a 4. Lembrando que quando eu calculo áreas, as unidades eu vou multiplicar. Então, centímetro vezes centímetros vai ficar centímetro ao quadrado. Então, a área desse quadrado aqui é igual a 4 centímetros ao quadrado, beleza? Uma outra figura também muito importante para o nosso estudo são os triângulos. E o que é o triângulo? O triângulo é uma figura geométrica composta por 3 lados, né, que se encontram em um vértice, né? A cada 2 lados eu vou formar um vértice, beleza? Uma coisa também que é importante, como que eu calculo a área do triângulo? Se eu observar aqui o triângulo, ele vai ter um lado que eu vou chamar de base e a distância dessa base aonde seus vértices eu vou chamar de altura, beleza? Então, para calcular a área do triângulo, eu vou pegar a base, vou multiplicar pela altura e dividir por 2, tudo bem? Então, como que eu calculo a área do triângulo? Vai ser a base vezes a altura dividido por 2, beleza? Vamos a um exemplo, né? Observe aqui, ele pede para calcular a área dessa figura. Observe que a figura é um triângulo, tudo bem? E aí esse triângulo, eu tenho um lado que vou chamar de base, mede 6 centímetros, e a distância desse lado a um dos vértices, ao vértice do lado oposto, mede 5 centímetros, que eu vou estar chamando de altura, tudo bem? E aí como que eu calculo a área de um triângulo? Eu tenho que lembrar da seguinte maneira. A área do triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Nesse caso, quanto que mede a base? A base mede 6 centímetros, a altura vai medir 5 centímetros, ok? E aí eu vou substituir aqui na minha regra, né? Vai ficar 5 vezes 6 dividido por 2, tudo bem? Então, a área do triângulo vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Então, 5 vezes 6 é 30. Quando eu dividir por 2, eu vou obter 15. Então, nesse caso, a área desse triângulo é 15 centímetros ao quadrado. Professor, por que centímetro ao quadrado? Deixa eu lembrar. Toda vez que eu calculo área, eu vou estar multiplicando tanto os valores quanto as unidades. Então, é por isso que é importante as medidas estarem sempre na mesma unidade, certo? E centímetro vezes centímetros vai ser centímetros ao quadrado, beleza? E assim nós finalizamos o nosso contraturno digital sobre equivalência de áreas de figuras planas. E agora vamos ao nosso aplicando. Muito bem, chegou o momento do nosso aplicando, então vamos lá. Que diz o seguinte: Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa. A forma desse cômodo é bastante irregular. Veja abaixo a planta da cozinha. Então nós temos aqui a planta da cozinha da dona Josefa, certo?
E aí, continua. Ela precisa saber quanto mede a área total da cozinha para comprar o piso. Essa área é igual a... E aí, na alternativa A, nós temos 1 metro quadrado. Na alternativa B, 4 metros quadrados. Na alternativa C, 6 metros quadrados. E a alternativa D, 11 metros quadrados. Beleza? Então, a resposta correta é a nossa queridíssima letra D, né? 11 metros quadrados. Vamos entender no gabarito comentado por que a resposta correta é a nossa letra D. Então, aqui no gabarito comentado, nós precisamos observar o seguinte, que a cozinha de Dona Josefa, né, ela é formada por 3 figuras. Eu até enumerei aqui. A figura 1, ela tem o formato de um triângulo. A figura 2, ela vai ter o formato de um quadrado. E a figura 3, ela vai ter o formato de um retângulo, beleza? Tranquilo? E aí, o que é que eu faço? Para determinar a área total dessa figura, basta eu calcular a área de cada uma dessas áreas que eu enumerei aí, né? 1, 2 e 3, e no final somar, beleza? Observando a figura 1, o que é que nós temos? Nós vamos ter um triângulo de lado 1 e altura 2, beleza? Já na figura 2, nós vamos ter um quadrado, né? Porque tanto a altura quanto o lado mede 2 metros. E na figura 3, nós vamos ter um retângulo, beleza? De lado 2 e comprimento ali, largura 3 metros, beleza? Então, vamos calcular essas áreas, né? Então, calculando a área 1, que é um triângulo, a base mede 1 e a altura mede 2. Para calcular a área de um triângulo, eu vou pegar a base, vou multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Ou seja, a área 1 ali, ela vai ter 1 metro quadrado. Beleza? Já a área 2, ela é formada por um quadrado de lado 2. E como que eu calculo a área desse quadrado? Para calcular a área do quadrado, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lado e elevar ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é igual a 4. Por que é igual a 4? Lembra que é 2 vezes 2, né? Então, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, a área 2 vai medir 4 metros quadrados. Beleza? Já a área 3, ela tem um formato de um retângulo, cujo comprimento mede 2 e a largura mede 3. Para calcular essa área, basta eu multiplicar os seus lados. 2 vezes 3 é igual a 6 metros quadrados, beleza? Então, já calculei a área de cada uma ali e agora basta eu somar. Então, vai ficar 1 metro quadrado, que é a área do triângulo, mais 4 metros quadrados, que é a área do quadrado, mais 6 metros quadrados, que é a área do retângulo. Somando tudo, vai ser 11 metros quadrados. Ou seja, Dona Josefa precisa comprar, né, 11 metros quadrados de piso. Beleza? Então, esse foi o nosso aplicando. Agora vamos para as nossas considerações finais. Muito bem, chegou o momento das nossas considerações finais, né? Vamos recapitular tudo que foi estudado na nossa aula. Então, nós estávamos falando sobre áreas, né? Então, a primeira área que a gente recordou aqui foi a área do retângulo, que tem esse formato aqui, né? Os lados opostos têm a mesma medida, porém, os lados adjacentes têm medidas diferentes. E aí, para calcular a área, eu vou multiplicar o comprimento vezes a largura. Também uma outra área que nós vimos foi a área do quadrado, né? Que apesar de ser bem parecido com o retângulo, o quadrado, o que vai acontecer? Ele vai ter todos os lados a mesma medida. Então, a área do quadrado vai ser o lado ao quadrado, beleza? Lado vezes lado, né? Lembrando lá da potência, então vai ser o lado ao quadrado. Também nós vimos a área do triângulo. Como que eu calculo a área de qualquer triângulo? Vai ser a base vezes a altura dividido por 2, beleza? Lembrando que a altura, ela vai ser a distância entre o vértice, né, e o lado que eu estou chamando de base, tudo bem? E mais importante também é lembrar a unidade de medida de área, né? Isso vai depender a unidade de medida dos lados. Se tiver em metros, vai ser metro quadrado. Se tiver em centímetros, centímetros ao quadrado. Se tiver em quilômetros, vai ser quilômetro ao quadrado. Beleza?
Então, toda vez que eu pensar em área, né, nós temos outras figuras, mas basicamente foram essas figuras abordadas na nossa aula. Tudo bem? Mas antes de ir embora, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir @Contraturno Digital. Aqui eu me despeço e até o nosso próximo encontro. Tchau!